Então, pessoal que está chegando agora, é o seguinte, você sabe que vocês vão precisar de 3 referências hoje. Uma fotografia que eu enviei, o nosso documento Funções atualizado na última página e um link ao GeoGebra. Vocês estão acessando o link do GeoGebra que eu mandei para vocês? Todos aí? Ok. Tá. Andy também. Ok, vamos esperar. Estamos esperando. Meu celular está sem bateria. Você pode usar algum computador, Andy? Ah, então tá bom. Acessou então o link ali? Que a gente vai começar com esse link. Esse link é referência justamente a essa ideia muito antiga. Oi, Gabriel Damasceno. Então, Gabriel, você também aí já está acessando ali o link do GeoGebra que eu mandei para vocês hoje? Tá. Andy? Avisa a gente aí quando estiver pronto. Espero que os demais aí tenham paciência. O que aconteceu com o Andy? Aqui. Só um minutinho, gente. Opa, ele está se manifestando. Então, Andy, diz aí. Conseguiu acessar? Não sei se ele está ouvindo. Andy, conseguiu acessar aí? Ah, legal. Então, o Gabriel está digitando, Andy também. Que a gente vai começar com esse link aí. Podemos começar aí, gente? Ok. Então, vejam nesse link que eu mandei para vocês, do GeoGebra. Vocês estão vendo ali uma imagem que pode ser animada manualmente, em que aparece um triângulo equilátero maior, um triângulo equilátero menor e uma circunferência, sendo que a circunferência é inscrita ao triângulo maior e circunscrita ao triângulo menor. Confirmam aí? Ok. Os demais, tranquilo? Tá. Ok. Então, vejam vocês que dessa imagem, desses dois triângulos equiláteros e essa circunferência, há umas continhas no canto direito inferior, logo abaixo da figura, razão entre perímetro de polígono inscrito por diâmetro do círculo e uma outra razão entre perímetro do polígono circunscrito e o diâmetro da circunferência. Então, no caso do triângulo equilátero, essas razões são respectivamente 2,5981 e 5,1962. Tranquilo aí? Até aí, gente?
Ok, então, a ideia aqui nessa continha é aumentar o número de lados do polígono. Então, a menor curva poligonal fechada, regular, ou seja, com lados de mesma medida, é o triângulo, menor em termos de número de lados. E vocês estão vendo logo acima desse triângulo, tem uma bolinha preta, que se vocês colocarem o cursor, vocês podem movimentar essa bolinha aumentando o número de lados do polígono. Então, a ideia aqui é, aumentando o número de lados do polígono regular, essas razões, elas vão aos poucos convergindo para π, que é a razão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, se vocês colocarem o cursor e arrastarem para a direita lentamente, para partir do triângulo para um quadrado, do quadrado para um pentágono, do pentágono para um hexágono e assim por diante, vocês vão movimentando ali até chegar ao final, no extremo direito da barra, o caso de um polígono regular de 100 lados, em que aquelas razões ficam 3,1411 e 3,1426. Confirmam isso? Ok. Ok, então, essa ideia originalmente é de Arquimedes. Arquimedes, quer dizer, pelo que se tem registro histórico. Então, no que depender de registros históricos, Arquimedes teve essa ideia mais de 2000 anos atrás, Arquimedes de Siracusa. E a ideia intuitiva dele era aproximar uma circunferência a partir de polígonos regulares. Quanto maior o número de lados, mais esse polígono regular se aproxima de uma circunferência. E aí essa razão entre perímetro e diâmetro vai nos gerando valores cada vez mais aproximados de π, que é a razão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro. Isso resulta de um teorema que diz que em qualquer circunferência, perímetro dividido por diâmetro é sempre o mesmo valor. E aí adota-se a convenção de chamar esse valor de π. Até aí tranquilo, gente? Eu vou ter que ir devagar porque o assunto é bem delicado. Tá. Então, a minha meta aqui é, ao longo dessa semana, a coisa não vai ser resolvida hoje, porque o assunto é bastante extenso, só que é um assunto que exige de conhecimentos aquilo que nós já estudamos aqui. Tá? Mas a minha meta principal é mostrar para vocês que esse argumento de Arquimedes para aproximação de valores de π está errado, apesar da feliz coincidência de obtermos aproximações cada vez melhores de π. Então, vocês devem ver, logo acima dessa imagem que tem essa barrinha, o título do texto é O que é π? O método de polígonos. Então, eu vou ler para vocês uma tradução do que está escrito aqui a partir da segunda frase. Então, o que está escrito naquele parágrafo lá em cima é o seguinte: Arquimedes usou polígonos regulares de 96 lados para determinar uma aproximação de π que fica entre 223 dividido por 71 e 22 sétimos. O que significa que o valor de π, o que quer que seja, está entre 3,1408 e 3,1429. Ou seja, Arquimedes conseguiu uma certa aproximação para o valor de π com apenas duas casas após a vírgula, porque, na verdade, o π é 3,141596, e ele conseguiu, então, uma aproximação de π com duas casas após a vírgula, usando polígonos regulares de 96 lados. Até aí está tranquilo? Você deve estar percebendo que é um método não muito eficiente, é um método que dá muito trabalho e não é fácil de fazer as contas. Vamos ver. Como foi feita essa aproximação, como ele conseguiu os valores de um polígono 96 lados, registros. Sim, é justamente por isso que eu estou falando, André.
Porque ele fez isso, Arquimedes fez isso. Tá? Porque o conhecimento de geometria plana na Grécia da Idade Heróica, 2.500 anos atrás, era bastante avançado. Então, o estudo de polígonos regulares não era um mistério para os gregos. Aliás, esse é um exercício que vocês, com conhecimentos de ensino médio, fazer. Só dá um trabalho danado. Ok? Até aí, André? Tá. Agora, continuando a leitura do texto que está escrito ali no site. Em 1630, o astrônomo austríaco Christoph Grimberger encontrou uma aproximação com 38 dígitos usando polígonos regulares com 10 elevado a 40 lados. Então ele usou a mesma estratégia de Arquimedes, só que ao invés de apelar a polígonos regulares de 96 lados, ele usou polígonos regulares com 10 a 40 lados. Até aí, tranquilo, gente? Tá. Ok. Então vejam vocês. Vocês devem reconhecer que trabalhar com um polígono regular de 10 a 40 lados é um número muito grande. Para conseguir uma aproximação de π com apenas 38 dígitos, não é exatamente um método eficaz. Mas o fato de não ser eficaz não significa que o método em si está errado. Só mostra que o método não é eficiente. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que o método em si está errado. Tá? E a gente vai qualificar isso ao longo do tempo dessa semana. Até aí, tranquilo, gente? Tá. Então, agora que eu fiz uma breve apresentação desse método de Arquimedes, aliás, só uma observação rápida, na época da Idade Média, quando começou a haver um grande resgate desses textos gregos da Idade Heróica e também traduções deles, na Idade Média passou-se a se chamar esse método de Arquimedes de método da exaustão. E durante muito tempo ficou sendo divulgado entre as pessoas que os gregos eram os criadores do método da exaustão, sendo que, na verdade, o tal do método da exaustão, rigorosamente falando, é uma adaptação da época da Idade Média para essas ideias originais de gente como Arquimedes. Mas isso é só um detalhe de caráter histórico. Agora eu peço para vocês darem uma olhada naquela fotografia que eu mandei para vocês lá no grupo. Nessa fotografia, no canto esquerdo superior, aparece uma semicircunferência apoiada em um segmento de medida 2. Localizaram ali na imagem? Ok. Então, nós vamos usar as mesmas ideias de Arquimedes, e com o tempo eu vou mostrar para vocês em detalhes por que são exatamente as mesmas ideias, mas nós vamos usar as mesmas ideias de Arquimedes para obter uma outra aproximação para o valor de π, só que sem apelar a polígonos regulares. Então vejam só, nessa fotografia nós temos no canto esquerdo superior uma semicircunferência de raio 1, já que ela está apoiada sobre um segmento de medida 2, que corresponde ao diâmetro dessa semicircunferência, e o raio é metade do diâmetro e, portanto, 1. Como eu já falei para vocês, é um teorema da geometria euclidiana plana, que a razão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro é sempre o mesmo valor. Convenciona-se chamar esse mesmo valor de π. E pelas continhas de Arquimedes e desse astrônomo austríaco que eu mencionei para vocês, esse valor de π é aproximadamente 3,14. Então vejam só. Se a razão do perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro é π, é daí que vem aquela igualdade de que o perímetro é 2π vezes o raio. Porque 2 vezes o raio é o diâmetro. Ou seja, o comprimento da circunferência é 2 vezes raio vezes π, ou seja, diâmetro vezes π.
Isso significa que uma circunferência com diâmetro 2 tem comprimento 2π. Mas como nós estamos representando uma semicircunferência, a semicircunferência em si tem comprimento π. Até aí estamos de acordo? Ok. Agora que nós temos essa semicircunferência de comprimento π apoiada em um segmento de comprimento 2, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos obter uma aproximação do segmento pelo uso de semicircunferências. Então vejam só o que a gente vai fazer. A gente divide esse segmento de comprimento 2 uma vez, em duas partes de mesma medida. Então a gente tem um ponto no meio desse segmento que vai definir duas semicircunferências em que o diâmetro de cada semicircunferência é 1. De modo que, somando os diâmetros dessas duas, 1 mais 1, nós temos 2. Como nesse caso, nessa construção de duas semicircunferências, cada uma delas tem diâmetro, metade do diâmetro da primeira circunferência, então o comprimento de cada semicircunferência é π sobre 2. Até aí estamos de acordo? Ok. Os demais, tranquilo? Tá. Então nós temos ali agora duas semicircunferências, cada uma com comprimento π sobre 2. Isso foi o resultado de uma divisão. Mas a pergunta é, qual é o comprimento da curva obtida por essas duas semicircunferências? Então a curva definida pelas duas semicircunferências vai ter comprimento π sobre 2 mais π sobre 2. O que corresponde a duas vezes π sobre 2. E 2 vezes π sobre 2 é π. Logo, essa curva definida por essas duas semicircunferências tem o mesmo comprimento π da primeira semicircunferência com diâmetro 2. Estamos de acordo com isso até agora? Ok. Agora a gente vai repetir o procedimento para cada uma daquelas semicircunferências. Então, cada uma daquelas duas semicircunferências, nós vamos dividir o segmento que define o diâmetro de cada uma delas pela metade. Então, isso vai produzir 4 semicircunferências. Então, nós temos agora 4 semicircunferências na segunda divisão. Temos semicircunferências em que cada uma tem como diâmetro a metade de 1, que é a metade da metade de 2, ou seja, meio. E como cada circunferência dessas 4 semicircunferências tem um diâmetro metade da configuração anterior envolvendo apenas 2 semicircunferências, então cada uma daquelas 4 semicircunferências tem comprimento π sobre 4. E como nós temos 4 semicircunferências, o comprimento dessa curva definida pelas 4 semicircunferências é π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4, o que corresponde a 4 vezes π sobre 4. E 4 vezes π sobre 4 é, novamente, π. Então, essa nova curva definida por essa segunda divisão por 4 semicircunferências, ela tem um comprimento igual a π, como as duas anteriores. Estamos de acordo até aí? Ok. Se vocês repetirem esse procedimento para uma terceira divisão, vocês terão 8 semicircunferências, onde cada uma tem comprimento π sobre 8. E 8 vezes π sobre 8, novamente, é π. Ou seja, não importa o número de vezes que vocês repitam essa operação de divisão, o comprimento total da curva sempre é π. Até aí, tranquilo? Os demais, tá? Então, notem vocês que nós estamos falando de potências de 2. Na primeira divisão, nós temos 2 elevado
Então, π sobre 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 1, que é o comprimento total da curva. Na segunda divisão, nós temos π sobre 2 elevado a 2, segunda divisão, 2. Por isso, nós temos comprimento total 4 vezes π sobre 4, porque 4 é 2 elevado a 2. Na terceira divisão, nós vamos ter π sobre 2 a terceira, já que é a terceira divisão, ou seja, π sobre 8, com 8 circunferências, ou seja, 2 elevado a 3 circunferências. E, novamente, o comprimento é π. E podemos repetir isso quantas vezes quisermos. A ideia aqui é a seguinte. Assim como Arquimedes aproximou uma circunferência por meio de polígonos regulares, aumentando o número de lados, nós vamos aproximar esse segmento de reta de medida 2 por meio de semicircunferências, repetindo essa operação com um limite do número de divisões tendendo a infinito. Até aí, ok, gente? Ok. Então, a tese que nós queremos avaliar é se o limite dessa curva com o número de divisões tendendo ao infinito é, de fato, uma aproximação desse segmento de reta de medida 2. Está claro o problema que a gente está querendo avaliar? Ok. Então vamos começar a fazer algumas contas. Em primeiro lugar, aquele C maiúsculo que vocês estão vendo na fotografia, como uma função de n, é o comprimento da curva em função do número de divisões. O comprimento da curva em função do número de divisões, ou seja, se o n for 1 é uma divisão, se o n for 2 é a segunda divisão, o n3 é a terceira divisão e assim por diante, esse comprimento é π sobre 2 elevado a n, que é o comprimento de cada semicircunferência, vezes o número de semicircunferências, que é, novamente, 2 elevado a n. E π sobre 2 elevado a n vezes 2 elevado a n é simplesmente π. Ou seja, não importa o número de divisões, o comprimento é sempre π. Agora vamos calcular o limite desse comprimento com o número de divisões tendendo ao infinito. Então, o limite do comprimento com n tendendo ao infinito é o limite de π, já que essa função comprimento é uma função constante. E limite de função constante, como nós já provamos, é a própria constante. Logo, o limite é simplesmente π. Ou seja, se acreditarmos que, de fato, aquele segmento de reta é uma aproximação com o número de divisões tendendo ao infinito dessas curvas definidas por semicircunferências, então, com isso, a gente acabou de provar que π é igual a 2, já que o comprimento dessas curvas é sempre π e o comprimento do segmento é 2. Até aí, tá ok? Ok. Então, de duas, uma. Ou essa técnica de aproximações, que é a mesma técnica usada por Arquimedes, tem algum problema bem grave, ou toda a matemática que vocês estudam é simplesmente inconsistente. Porque a gente acabou de provar que π é igual a 2. Então, para continuar a conversa, eu peço para vocês examinarem agora a página 34 do documento Funções. Eu coloquei uma última página depois das referências. Página 34 é a última página dessa versão atualizada, onde vocês encontram nessa página 34 5 igualdades. Localizaram ali? Ok. Então, vamos tentar
formular essa construção que a gente acabou de fazer, de tentar aproximar um segmento de reta por meio de curvas definidas por semicircunferências, e a conclusão de que π igual a 2. Vamos tentar examinar isso do ponto de vista das ferramentas que a gente estudou até agora. Então, em primeiro lugar, um ambiente natural para representar circunferências é a geometria euclidiana plana no R2. Considere, por exemplo, a primeira igualdade, x² mais y² igual a 1. Usando essa equação, a gente pode definir o conjunto de todos os pontos que pertencem a uma circunferência em R2 com centro na origem e raio 1. Então, o conjunto de todos os pares ordenados x, y que satisfazem essa primeira igualdade define uma circunferência com centro na origem e raio 1. E se ela tem raio 1, ela tem diâmetro 2. Estão de acordo com isso em relação à primeira equação? Os demais, tá? Ok. É claro que nós não estamos interessados em circunferências, nós estamos interessados em semicircunferências. Então a pergunta é como que a gente pode obter uma semicircunferência, descrever uma semicircunferência no plano cartesiano, usando como ponto de partida essa circunferência sugerida na primeira igualdade. Então, a partir dessa primeira equação, a gente tem que y² é igual a 1 menos x², que é a segunda igualdade. Bem, quais são os possíveis valores para y que satisfazem essa igualdade? Um dos possíveis valores pode ser dado por meio de uma função y de x, dada por raiz quadrada de 1 menos x², desde que o domínio dessa função é sobre o intervalo fechado em menos 1 em 1. Por que esse cuidado com o domínio? Porque se aquele x de raiz quadrada de 1 menos x² tiver valor absoluto maior do que 1, aquela raiz quadrada não vai resultar em número real algum. Por exemplo, se o x for 2, vocês vão ter raiz quadrada de 1 menos 4. E raiz quadrada de 1 menos 4 não é um número real. Mas, se a gente está procurando por uma função cuja representação gráfica corresponde a uma semicircunferência, um bom caminho é, a partir da equação da circunferência, definir uma função y de x, dada por raiz quadrada de 1 menos x², que é uma função que satisfaz a primeira equação dada lá em cima, e, ao mesmo tempo, descreve uma semicircunferência com centro na origem e diâmetro 2. Até aí estamos de acordo com a terceira igualdade? Ok. Então, já temos um ponto de partida, que é essa primeira semicircunferência suportada por uma corda de medida 2, que é o diâmetro da semicircunferência, de raio 1, e dada pela função y de x igual a raiz quadrada de 1 menos x², onde o domínio dessa função é o intervalo fechado de menos 1 até 1. Agora, a pergunta é, bem, a gente quer fazer uma construção, a gente quer definir dessa curva formada por um número tão grande quanto se queira de semicircunferências, fazendo esse processo de divisão. A gente divide uma vez, tem 2 semicircunferências, divide 2, tem 4, divide 3, tem 8, divide 4, tem 16, e assim por diante. Então, vejam só, se vocês olharem na fotografia que eu mandei para vocês, o caso em que nós temos a segunda divisão, que temos 4 semicircunferências, cada uma de comprimento π/4, esse processo de divisão que a gente está querendo fazer sobre essa primeira semicircunferência no plano cartesiano fica bem mais fácil de trabalhar se a gente mantiver aquele segmento de medida 2 sempre
com o centro dele na origem, 0, 0. Daí, no caso das 4 semicircunferências, nós vamos ter 2 semicircunferências à direita da origem e 2 semicircunferências à esquerda da origem. No caso da terceira divisão, que nós vamos ter um total de 8 semicircunferências, nós vamos ter 4 delas à direita da origem e 4 delas à esquerda da origem. Estamos de acordo com isso até agora? Ok. Então, você deve perceber que, para que a gente possa expressar a curva dada por todas essas semicircunferências, nós vamos precisar de mais de uma função para fazer isso. Então, para fazer a semicircunferência, bastou aquela função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Para fazer 2, a gente precisa de 2 funções. Para fazer 4, precisa de 4. Para fazer 8, precisa de 8. E assim por diante. Então, para não escrever todas elas aqui nesse documento, eu coloquei apenas 2 delas, chamadas de YP e YU. A YP corresponde à primeira semicircunferência à direita da origem. E a YU corresponde à última semicircunferência à direita da origem. Até aí está ok? Os demais? Tá. Então, vamos começar com aquela YP. Então, esses índices P e U são apenas para denotar primeira e última, à direita. Então, vocês devem notar que dessas semicircunferências, a única que está centrada na origem é a primeira, aquela que tem diâmetro 2. As outras vão ter seus centros ou à direita da origem ou à esquerda da origem. E, portanto, esses centros vão estar transladados em relação à origem, só que transladados somente ao longo do eixo X. Concordo com isso? Ok. Mas como que a gente faz essas translações? Bem, eu lembro que um dos exercícios que eu sugeri para vocês, agora nota ou não, era provar a invariância de uma área dada por uma integral em relação a translações. Vocês lembram disso? Que nós tínhamos lá uma área, uma região em R2, delimitada por gráfico de 2 funções, e a gente calculou a área daquela região, na época eu tinha dado 4/3, e eu pedi para vocês provarem que aquela área era invariante sobre translações. Lembram desse exercício? Ok. Então, é claro que esse problema aqui não tem nada a ver com integral. Ninguém aqui está interessado em área de região alguma. Mas o que tem relevância aqui é a tal da translação. Então, se vocês examinarem aquela YP, ela corresponde a uma função que vai nos dar a primeira semicircunferência à direita da origem, quando a gente começa a fazer as divisões. Lembrando que essas semicircunferências elas vão ficando com seus raios cada vez menores, sempre em potências de 2, e sempre cada vez mais sempre em posições novas em relação à origem. E a gente vai fazer essas translações só ao longo do eixo X. Então, quando vocês leem aquele YP igual a raiz quadrada de quê? Bem, aquela raiz quadrada, nós temos primeiro aquele 1 sobre 2an ao quadrado. Então, aquele 1 sobre 2an ao quadrado vai corresponder ao raio de uma circunferência da divisão n. Se a divisão n for 0, a gente não fez divisão alguma, então vocês vão ter o quadrado de 1 sobre 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, 1 dividido por 1 dá 1, quadrado de 1 é 1. E aí a gente volta à primeira semicircunferência, que é aquela que a gente não fez divisão alguma. Quando a gente faz a primeira divisão,
Aí, essa primeira circunferência à direita da origem, que por sinal vai coincidir com a última, ela vai ter raio meio. No caso de segunda divisão, ela vai ter raio 1/4. No caso de terceira divisão, vai ter raio 1/8 e assim por diante. Estamos de acordo com os raios dessas semicircunferências? Ok. Os demais? Tá. Ok. Agora, com relação à posição dos centros dessas semicircunferências. Esses centros vão ser transladados. Então, aquele menos que antecede o abre parênteses x menos 1 sobre 2 elevado a n ao quadrado, aquele menos é porque a gente está falando de circunferências, semicircunferências. Aí nós temos x menos alguma coisa. Esse x menos alguma coisa, notem que esse alguma coisa é um valor positivo, que é aquele 1 sobre 2 elevado a n. Então, esse x menos alguma coisa é justamente a translação para a direita. Se a gente tivesse preocupado em semicircunferências à esquerda da origem, nós teríamos colocado ali x mais 1 sobre 2 elevado a n. Mas aqui estamos preocupados somente com as semicircunferências com centros à direita da origem. Então, no caso de nenhuma divisão, então nós temos uma semicircunferência de raio 1. No caso de uma divisão, nós temos uma semicircunferência de raio meio. Depois, da segunda divisão, nós temos uma semicircunferência de raio 1/4 e assim por diante. Então, por isso, nós colocamos essa translação em YP. Até aí, ok, gente? Tá. Então, de acordo com essa sugestão dada por Arquimedes, a gente está preocupado com o limite dessa curva definida por semicircunferências, em que a quantia delas é sempre uma potência de 2, uma potência inteira de 2. Vamos ver o que acontece com a primeira semicircunferência à direita quando a gente aplica esse limite com n tendendo ao infinito. Entenderam a pergunta que a gente está fazendo aqui? Ou seja, a gente vai calcular o limite desse YP com n tendendo ao infinito e ver o que vai resultar esse limite. Tranquilo até aí, gente? Ok. Então, vamos calcular esse limite. Então, quanto que é o limite desse YP com n tendendo ao infinito? Bem, isso é o limite de uma raiz quadrada. Eu não falei para vocês, mas quando vocês forem estudar cálculo, vocês vão aprender que limite de raiz é a raiz do limite. Então, até aí não tem problema. Então, calcular o limite dessa raiz é simplesmente a raiz do limite do que está lá dentro. Agora, vamos olhar o limite do que está lá dentro. O que nós temos ali dentro é o quadrado de 1 sobre 2 elevado a n menos o de x menos 1 sobre 2 elevado a n. Então, é o quadrado, nós temos ali o limite de uma diferença. Que é a diferença de limites? O limite de 1 sobre 2 elevado a n, com n tendendo ao infinito, é zero. O limite de 1 sobre 2 elevado a n, com n tendendo ao infinito, é zero. Concordam com isso? Ok. Então tá. Agora o limite da outra parcela. Limite de x menos 1 sobre 2 elevado a n, tudo isso ao quadrado. Novamente o n tendendo ao infinito. Ora, aquele 1 sobre 2 elevado a n, o limite dele é zero. Então, calculando o limite de yp com n tendendo ao infinito, aqueles dois termos que envolvem n, o quadrado de 1 sobre 2 elevado a n e o outro, menos 1 sobre 2 elevado a n, os dois vão resultar em zero.
De modo que o limite vai ficar raiz quadrada de menos o quadrado de x. Estamos de acordo com isso até agora? Ok. Mas quanto que é o limite de raiz quadrada de menos o quadrado de x? Ora, o quadrado de x, não importa qual seja o x real, é sempre maior ou igual a zero. Com aquele menos, se o x for diferente de zero, o quadrado dele será maior do que zero. Com aquele menos, vai ficar menor do que zero. Isso significa que esse x não pode ser real algum diferente de zero. Concordo com isso? Para o limite existir. Os demais, tá? Tranquilo aí, gente? Só o Gabriel Vieira e o Andy responderam? Tá? Ok. Então, a única chance desse limite existir para sustentar a tese de Arquimedes é se o x for zero. Então, esse limite só vai existir se x for zero. Mas x igual a zero corresponde exatamente ao ponto da origem. Então, esse cálculo de limite de yp, com n tendendo ao infinito, para resultar no número real, obrigatoriamente esse número real tem que ser zero, isso pode ser interpretado como dizendo que a primeira semicircunferência à direita da origem, o limite dela, com o número de semicircunferências tendendo ao infinito, é o próprio ponto da origem, zero. Tá ok até aí? Ok. Então, por enquanto, esse primeiro teste que a gente fez está sustentando o argumento de Arquimedes. Até agora a gente não encontrou problema algum no argumento dele. Então vamos examinar agora a última semicircunferência à direita da origem, que é dado por aquele YU. Aquele YU, notem vocês que também é uma raiz quadrada, claro, porque a gente está falando de semicircunferência, e é bem parecida com o YP. A única novidade que tem em YU e que não tem em YP é aquele somatório. O resto tá tudo igual. Concordam com isso? Ok, então tá bom. Então, primeiro vamos explicar o que aquele somatório faz. O que aquele somatório está fazendo é mostrando o seguinte, que cada vez que a gente faz uma divisão, a última semicircunferência ela vai deslocando um pouco mais para a direita. Aquilo que eu falei para vocês, quando nós temos ali, no último quadrado que aparece no argumento da raiz, x menos alguma coisa, se essa alguma coisa for positiva, significa que quanto maior esse valor positivo, mais à direita da origem vai ficando. E é o que nós estamos fazendo com esse somatório. A cada divisão que a gente faz, há um incremento de mais outras parcelas para deslocar essa última semicircunferência cada vez mais à direita. Até aí tá ok, gente? Tá. Eu não estou mostrando a vocês como provar que de fato é esse somatório. O que eu digo para vocês é que vocês podem seguir os seguintes caminhos. Porque essa formulazinha eu demonstrei ontem à noite para preparar o material para vocês. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Vocês podem fazer uma experimentação muito simples no próprio GeoGebra. No GeoGebra, vocês podem escolher valores para esses n's. Então, considere, por exemplo, digamos, n igual a 3, a terceira divisão. Vocês substituem em cada uma dessas fórmulas, YP, YU, e vocês vão obter exatamente a primeira e a última semicircunferência desse processo que vai repetindo essas divisões. Aí vocês podem ir percebendo como essas fórmulas estão funcionando. E
a partir dessas experiências que vocês fazem, vocês mesmos têm condições de mostrar como chegar nessa expressão desse somatório, que são simplesmente somas de frações. Até aí, ok, gente? Ok. Então, agora vamos fazer a mesma pergunta que a gente fez sobre YP, só que agora sobre YU. Se YU é a equação da última semicircunferência desse processo de divisão para qualquer número n de divisões, o que acontece com o limite desse YU com n tendendo ao infinito? Então, nós vamos calcular agora o limite desse YU com n tendendo ao infinito e ver o que vai acontecer. Então, o limite de YU com n tendendo ao infinito é o limite da raiz quadrada de uma certa função. Bem, mas o limite da raiz quadrada é a raiz quadrada do limite, então, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, nós temos que calcular o limite daquela diferença do quadrado de 1 sobre 2 elevado a n menos uma certa expressão que tem ali envolvendo o somatório. Bem, o limite do quadrado de 1 sobre 2 elevado a n, novamente, é zero, pelo mesmo argumento que a gente usou no caso de YP. E o último termo que aparece 1 sobre 2 elevado a n, novamente o limite daquilo lá é zero. Então a única coisa que a gente tem que se preocupar aqui é com esse somatório. Até aí estamos de acordo? Ok, então a pergunta é, quanto que é o limite daquele somatório com n tendendo ao infinito? Parece que o limite com n tendendo ao infinito significa que no lugar do somatório nós vamos ter agora uma série com i variando de 1 a infinito. E essa série vai somar o quê? 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, e assim por diante. Concordo com isso? Os demais? Ok. Tá. Notem vocês que essa série é uma série em que todos os termos são maiores do que zero. Logo, essa série não vai ser zero. O limite do 1 sobre 2n com n tendendo ao infinito é zero, não tem problema. O limite de 1 sobre 2 elevado a n é zero, não tem problema. Mas, no caso do somatório, a situação muda completamente. Porque daí, aplicando o limite, nós temos uma série infinita. E essa série infinita, já que ela tem todos os termos maiores do que zero, certamente o limite com n tendendo ao infinito não é zero. Então a pergunta é, quanto que é o limite desse somatório? Ou seja, quanto que é a soma da série 1 sobre 2 elevado a i, com i variando de 1 a infinito. Então, essa série é uma série bem conhecida da literatura, chamada série geométrica. Eu não sei com quem que vocês vão estudar cálculo diferencial integral, como que vão ser as aulas de vocês. Eu não pude explorar mais detalhes sobre sequências de séries com vocês, porque não escapava aos nossos propósitos. Mas, como é uma série bem conhecida e se sabe, sem problema algum, a soma dessa série específica, eu digo para vocês, a soma dessa série é 1. Então, o limite daquele YU com n tendendo ao infinito é simplesmente menos, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses, ao quadrado. Tá ok até aí? Ok. Mas quanto que é esse limite? Ora, nós temos um limite que é a raiz quadrada de menos o quadrado de x menos 1. Mas o quadrado de x menos 1, não importa quem seja x, é sempre maior ou igual a zero. Se for maior do que zero,
nós vamos cair no mesmo problema que a gente teve no YP. Isso significa que o x não pode ser diferente de 1. Porque se o x for diferente de 1, nós vamos ter um quadrado maior do que zero, com aquele menos vai ficar menor do que zero, e a raiz desse número real menor do que zero não é um número real. Isso significa que esse limite só vai existir se x for igual a 1. Concordam com isso? Então, vamos ver, ok. Então, esse limite de YU, que se refere à última semicircunferência, à direita da origem, é 1. Isso significa que aquela última semicircunferência, o limite dela é o ponto x igual a 1, que é exatamente o extremo direito daquele segmento inicial de comprimento 2, e que está centrado na origem. De acordo com isso? Ou seja, se a gente repetir agora esses testes, fazer testes análogos para as demais semicircunferências, em cada uma delas a gente vai obter exatamente um ponto pertencente a esse comprimento de reta de comprimento 2. A gente fez primeiro para o ponto 0, que pertence ao segmento de reta, e depois para o ponto 1, que está no extremo direito, que também pertence ao segmento de reta. Se vocês fizerem para a penúltima, vocês vão ter outro ponto. Para a antepenúltima, vão ter outro ponto. Para qualquer outra semicircunferência, à direita ou à esquerda, vocês vão obter algum número real que corresponde a um ponto desse mesmo segmento de reta, o que significa que esses testes que a gente está fazendo, por enquanto, todos eles estão corroborando a estratégia de Arquimedes. Tá ok até aí, gente? Ok. Então, isso significa que essas ferramentas, usando simplesmente limite de funções, não são fortes o bastante para entender realmente como funciona a estratégia de Arquimedes. E, portanto, a gente precisa de uma ferramenta mais básica do que essa. E a ferramenta mais básica é teoria de conjuntos. Então, o que eu vou mostrar para vocês ao longo da semana é que, usando só as noções de teoria de conjuntos, a gente consegue finalmente justificar que essa estratégia de Arquimedes não funciona. Usando essas ferramentas de cálculo envolvendo limites, o erro de Arquimedes não transparece. Até aí, tranquilo? Ok. Então, para finalizar, dê uma olhada de novo na fotografia que eu mandei para vocês. Na parte inferior da fotografia, tem um desenho de uma escada. Essa escada a gente definiu como? Nós temos um segmento vertical de medida A, um segmento horizontal de medida B, de modo que eles se intersectam, formando um ângulo reto entre eles. Marquei um ponto A maiúsculo no topo da escada, um ponto B maiúsculo no pé da escada, e colocamos um certo número de degraus nessa escada, em que os degraus são formados por pequenos segmentos horizontais e pequenos segmentos verticais. De acordo com isso até agora? Ok. Agora vejam só, a gente pode perguntar qual é o comprimento da escada. O comprimento da escada é o comprimento de todos os segmentos que formam a escada, todos eles estão formando ângulos retos entre si, somados. Acontece que essa escada é formada por pequenos segmentos horizontais e segmentos verticais. Se a gente somar a medida de todos os segmentos horizontais, essa soma corresponde a B. Concordo?
Ok. Se a gente somar as medidas de todos os segmentos verticais que definem a escada, essa soma vai dar A. De acordo? Logo, o comprimento da escada é independente do número de degraus. O comprimento da escada é sempre a constante A mais B. Por isso está escrito ali C maiúsculo como uma função dependente do número de degraus igual a A mais B. Não importa o número de degraus, o comprimento dessa escada é sempre o mesmo. Então temos constante. Tranquilo? Ok. Usando novamente o argumento de Arquimedes, nós podemos dizer que, se aplicarmos o limite com o número de degraus tendendo ao infinito, essa escada vai aproximar a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. Concordam? Ok. Mas, quanto que é o limite desse comprimento dessa escada? Então, a continha está feita na fotografia. O limite do comprimento da escada com n tendendo ao infinito é o limite da constante A mais B, com n tendendo ao infinito. E limite de função constante é a própria constante, então isso é igual a A mais B. Ou seja, se de fato, como conjecturava Arquimedes, a hipotenusa desse triângulo retângulo é o limite de uma escada, como está representado ali, então essa hipotenusa mede A mais B. Logo, a hipotenusa é a soma dos catetos, o que contraria o teorema de Pitágoras, que estabelece que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Concordam? Então vejam vocês que foram colocados aqui duas situações, uma envolvendo semicircunferências, outra envolvendo degraus de uma escada. Caso vocês queiram saber, esses problemas eu vi, acho que uns 30 anos atrás, em um pequeno livro russo, bem pequenininho, o livro devia ter, sei lá, umas 20 páginas, em que o foco do autor era só demonstrações erradas. Então ele colocou esse exemplo da semicircunferência e da escada justamente para desafiar os leitores, para o leitor encontrar os erros. Pelo que eu me lembro, a não ser que minha memória esteja muito falha, ele não apresentava soluções, mas eu vou apresentar para vocês aqui. Tá? Só que não vai ser hoje, vai ter que ser no próximo encontro. Mas então, aquela técnica usada por Arquimedes para obter aproximações de π, tratando uma circunferência como um caso limite de um polígono regular com o número de lados tendendo ao infinito, usando a mesma estratégia, a gente obtém pelo menos duas inconsistências. Uma que π igual a 2 e outra que a medida da hipotenusa de qualquer triângulo retângulo é a soma de seus catetos. Então são duas teses, obviamente, absurdas. Tá? Não lembro o nome do livro nem o nome do autor. Isso faz muito tempo, já esqueci. Infelizmente, eu perdi esse livro, como tantas outras coisas que eu já tive no passado. Tá ok aí, gente? Essa é a motivação que eu queria dar para vocês. Então, vejam só. A lição importante aqui é vocês perceberem o seguinte. Não é porque alguém foi resolver um problema e obteve uma resposta correta, porque a resposta obtida por Arquimedes estava correta. Aquela aproximação que Arquimedes obteve está 100% correta, porque ele estabeleceu um intervalo onde π pertence. O intervalo que ele colocou é entre 3,1408 e 3,1429. Então a resposta dele está certíssima. Mas não é porque ele obteve uma resposta certa que isso significa que o argumento usado por ele procede. Porque não procede. Isso é uma coisa importantíssima vocês perceberem. A pessoa pode chegar numa resposta certa por pura sorte e não por ter tido atitudes racionais.
Ok aí? Então nós estamos fazendo aqui uma análise crítica aprofundada daquilo que nós estudamos até agora. Para vocês perceberem que é muito fácil enganar pessoas. Arquimedes enganou, mas aqui tá, não é culpa de Arquimedes, porque as ferramentas necessárias para entender que o que ele fez não era racional só ficariam disponíveis mais de 2 milênios depois dele. Então vejam só, vocês, um conhecimento que na época era 100% racional, não havia nada de errado no que ele fez. Somente 2.000 anos depois se percebeu que não é bem assim. Então vejam vocês, aquilo que vocês estudam hoje em matemática, qual é a garantia que nós temos que daqui a 2.000 anos, claro, se ainda existir civilização, vai ser considerado algo racional, aquilo que nós hoje estudamos. Então vejam vocês que o conceito de racionalidade não é algo fácil de entender. Mas na época já se sabia das inconsistências que causavam essas ideias dele? Não, esses exemplos que eu acabei de mostrar, ninguém da época, até onde se sabe, do que se tem registros, sequer imaginou esses exemplos. Tá? Mas isso não muda o fato de que eles eram formuláveis. Ou seja, essa mesma discussão que eu mostrei para vocês era perfeitamente formulável na época. Mas é uma preocupação que sequer surgiu na cabeça de quem quer que seja, até onde se tem registro. E não muda o fato de que esse argumento usado por Arquimedes, nos moldes do que hoje se entende por matemática, simplesmente são irracionais. Porque, de fato, uma circunferência não é caso limite de polígono regular com número de lados tendendo ao infinito. Não, não é. E eu vou mostrar isso para vocês durante essa semana. Por enquanto, só coloquei a motivação aqui. Isso, em um certo nível, chega a ser assustador. Certamente é assustador, Andy. Porque, vejam só, vocês devem saber que grupos de pessoas que se auto-intitulam céticos. Existem pessoas que acreditam que são céticas, que acreditam que são racionais. Mas vejam vocês, do ponto de vista da idade heróica da Grécia, de 2 milênios atrás, todos esses argumentos usados por Arquimedes eram perfeitamente racionais. E hoje não é. Então, uma pessoa, para se declarar um ser racional, ela se autodeclarar racional, isso já é uma demonstração de irracionalidade.